Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a estudar as funções nitrogenadas? Nós hoje vamos estudar as amidas, que são os compostos que possuem nitrogênio ligado diretamente a um grupo carbonila. O nitrogênio das amidas pode apresentar um ou dois radicais ligados a ele. Podem ser classificadas em primárias ou não substituídas, secundárias ou monossubstituídas, terciárias ou dissubstituídas. A nomenclatura das amidas segue a regra oficial da IUPAC. Primeiro, informa a quantidade de carbonos. Segundo, o tipo de ligação e o grupo funcional, que nesse caso aqui é a amida. Veja alguns exemplos. As amidas com um carbono, ligação simples, metanamida. Com 2 carbonos, etanamida. 3 carbonos, propanamida. 4 carbonos, butanamida. 5 carbonos, pentanamida. E nós temos aqui uma amida com 2 carbonos e 2 amidas, no caso, etano-diamida. Essas amidas podem também ter nomes usuais. A metanamida pode se chamar formamida. Etanamida é conhecida como acetamida. Propanamida, propionamida. Butanamida é conhecida como butiramida. Pentanamida como valeramida e a etanodiamida como a oxalamida. É importante lembrar que a amida, como derivado do ácido carboxílico, o sufixo oico correspondente será então substituído pelo sufixo amida. Vejam esses exemplos. Do ácido metanoico, metanamida. Do ácido propanoico, passa a ser propanamida. Do ácido 4-etil 3,5-dimetil hepten 3-oico, passa a ser o 4-etil 3,5-dimetil hept 3-en-amida. As propriedades. Primeiro, força de interação molecular. Toda molécula de amida é polar. As moléculas de amidas interagem entre si por ligações de hidrogênio. Cada 2 moléculas podem fazer 2 ligações de hidrogênio entre si. No caso de amidas primárias, temperatura de fusão e ebulição, quando comparamos as amidas com os ácidos carboxílicos, elas apresentam pontos de fusão e ebulição muito superiores. Estados de agregação. As amidas apresentam-se no estado sólido em temperatura ambiente, com exceção da metanamida, que é líquida. São sólidos incolores, possuem odor característico. São substâncias mais densas que a água e a solubilidade, elas se dissolvem em solventes orgânicos melhor do que na água. Na água elas não se dissolvem muito bem. O nitrometano e o nitroetano são muito pouco solúveis em água. Os demais são totalmente insolúveis. De forma geral, elas se desfazem facilmente. Nós aplicamos as amidas na síntese de outros compostos orgânicos e como compostos intermediários na preparação de medicamentos. A metanamida é bastante tóxica, a tolerância é de 20 ppm por metro cúbico de ar e é usada como solvente de inseticidas em condições específicas. A acetanamida é usada na fabricação de lacas, explosivos e como agente higroscópio. É cancerígena. As amidas cíclicas são chamadas de lactamas. Alguns exemplos de amidas bastante utilizadas. A ureia
É muito utilizada como adubo na alimentação do gado, é um estabilizador de explosivos, é utilizada também na produção de resinas e medicamentos, na produção de chuva artificial, como umectante e hidratante em cremes e pomadas, na produção de fertilizantes agrícolas. Quando a ureia é aquecida, produz uma substância denominada biureto, o qual, na presença de sais de cobre, produz uma coloração vermelha muito intensa. O biureto é um indicador de sais de cobre. O nylon. A primeira aplicação do nylon foi na fabricação de escovas de dente, mas a aplicação mais consagrada foi na produção de meias na década de 1940, as famosas meias de nylon. É utilizado também na produção de paraquedas, tendas, macas, roupas íntimas, roupas esportivas, fios de sutura médica, entre outros. O Kevlar é um material mais forte que o aço e só derrete a 350 graus Celsius. E é utilizado em forração do compartimento de motor dos aviões, é usado em coletes e capacetes à prova de bala, em roupas de piloto de Fórmula 1 e em seus carros de corrida, em bicicletas, raquetes de tênis, chassis de carro, cintos de segurança, cordas, roupas contra incêndios, esquis esportivos especiais. A penicilina é um antibiótico que é um medicamento que combate bactérias, que já foi muito utilizado para tratar doenças como otite, sinusite, faringite, meningite e infecções na pele. Agora vamos conhecer um pouco os nitrocompostos. Então, os nitrocompostos, eles são derivados orgânicos do ácido nítrico. Apresentam o grupo nitro ligado a uma cadeia carbônica. Vocês já escutaram falar sobre a famosa nitroglicerina. Então, vemos aqui a estrutura do nitrocomposto. Ele tem um radical orgânico e o NO2. O NO2 também formando, prestem atenção, uma ligação covalente dativa. Como a gente dá nome a esses compostos? Bem, primeiro começa com o nome nitro, depois o prefixo informando a quantidade de carbonos, um infixo mostrando o tipo de ligação entre carbonos, se é ligação simples, dupla ou tripla, e a terminação, o sufixo igual ao hidrocarboneto, terminação O. Então, é nitro e o nome do hidrocarboneto correspondente, certo? Vamos ver alguns exemplos. O nitrometano, o 2-nitropropano, o nitrobenzeno, o TNT, que é o 2,4,6-trinitrotolueno, o 2,4,6-trinitrofenol, ou mais conhecido como ácido pícrico, na forma de picrato, que é usado então como pomada para queimaduras e também ele é um corante amarelo. Quais são as propriedades dos nitrocompostos? Os nitrocompostos têm algumas aplicações práticas. O nitrobenzeno, que é o mais importante, um líquido amarelado, tóxico, mais denso que a água e apolar, usado como solvente de substâncias orgânicas. A trinitroglicerina, TNG, é utilizada como explosivo e vasodilatador coronário. Muitos nitrocompostos são usados como explosivos, como, por exemplo, o DNT e o TNT.
As propriedades organolépticas, os alifáticos, eles possuem cheiro agradável, não são venenosos. Já os aromáticos possuem cheiro bem desagradável e são bem tóxicos. Os nitrocompostos possuem forças de interação molecular, que são substâncias bastante polares. Suas moléculas sofrem de dipolo permanente. Pontos de fusão e ebulição. Possuem pontos de fusão e ebulição elevados. Densidades são mais densos do que a água e a solubilidade, o nitrometano e o nitroetano são muito pouco solúveis em água. Os demais são bastante solúveis. Os alifáticos têm odor agradável, não são nocivos à saúde, e os aromáticos são tóxicos e possuem cheiro desagradável. São bastante reativos, praticamente todos são insolúveis em água, seus pontos de fusão e ebulição são elevados, os compostos polares sofrem forças de apoio, sofrem forças de dipolo permanente. São mais densos do que a água. As aplicações práticas. Os nitrocompostos aromáticos são os que possuem maior aplicação, principalmente o nitrobenzeno, que é usado como solvente de substâncias orgânicas. Além disso, eles são bastante reativos, por isso vários aromáticos desse grupo são usados como explosivos, como ocorre com o 2,4,6 trinitrotolueno, mais conhecido como TNT. Quanto maior a quantidade de NO2 em suas moléculas, mais explosivo é o nitrocomposto. O ácido pícrico é o 2,4,6-trinitrofenol. É usado na fabricação da famosa pomada picrato de butambeno, que é o princípio ativo de pomadas para queimaduras, na fabricação de detonadores de explosivos e do polímero baquelite, que é usado em cabos de panela e de ferramentas. É usado também em interruptores elétricos, tomadas, plugs, peças industriais elétricas, tampas, em laminados, fórmica, em revestimento, tais como tintas e vernizes e em cola de madeira. Além das aminas, amidas e nitrocompostos, as funções nitrogenadas também podem ser imida, nesse caso é quando o nitrogênio se liga a duas carbonilas, pode ser também conhecida como imina. Nós temos a ligação dupla entre o nitrogênio e o carbono. A nitrila, quando existe uma ligação tripla entre nitrogênio e carbono. E a isonitrila, quando a gente tem o isômero da nitrila, mas com uma ligação dupla e uma ligação dativa. Bônus, né? A diferença entre amida e amina. A amina não dá bola, ou seja, a amina não tem oxigênio. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. E até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem bem, fiquem em casa. Se protejam.